Em um planeta onde a história se esconde nas sombras, onde as civilizações mortas nos olham com olhos de pedra, há uma enigmática etapa da humanidade que ainda não foi decifrada. Uma época em que a luz do sol não iluminou o caminho para a civilização como a conhecemos hoje. É essa a história da Tartária, um mistério que se ergue como um monólito de pedra no coração das florestas escuras da Sibéria. Imaginemos-nos em uma região onde a neve brilha com um brilho misterioso, como se fosse o refletor de olhos vigilantes. É aqui que nasce a lenda da Tartária, uma civilização perdida que deixou para trás uma trama de segredos e mentiras tão densa quanto as florestas em que ela se ergueu. A Tartária é um nome que ecoa como um grito no vazio, um lembrete constante de que, apesar de tudo o que sabemos sobre a história da humanidade, há ainda muito que não foi explorado. É uma página vazia do livro da humanidade, esperando ser preenchida com as palavras dos historiadores e os olhos curiosos dos documentários. Tudo começa no século XIX, quando os exploradores europeus começaram a se aventurar nas vastidões da Sibéria. Eles trouxeram consigo uma mistura de curiosidade e desdém pelas civilizações locais, vendo-as como primitivas e incivilizadas em comparação com o mundo ocidental. Mas foi exatamente essa percepção que os levou a descobrir a Tartária. A Tartária era uma civilização que existiu há milhares de anos, um povo que viveu em harmonia com o ambiente e desenvolveu uma cultura única. Eles eram mestres da engenharia e da arquitetura, construindo cidades subterrâneas e sistemas de irrigação complexos. Mas foi exatamente essa sofisticação que os levou à extinção. A Tartária não foi uma civilização como as outras. Ela não deixou para trás um legado de arte ou literatura. Não havia nenhuma descrição escrita sobre ela. Foi como se ela nunca existiu, como se fosse um sonho que despertou e desapareceu. Mas há algo que nos diz que a Tartária ainda está lá, escondida nas sombras da história. Há um sentimento de que essa civilização foi roubada do tempo, levada para o submundo dos esquecidos. E é aqui que entra a nossa jornada, uma busca por respostas que pode levar-nos a questionar tudo o que pensamos saber sobre a história da humanidade. Será que a Tartária foi apenas um mito, uma lenda criada para explicar a ausência de um povo? Ou será que ela ainda está lá, esperando ser descoberta? Vamos embarcar nessa jornada, explorar os códigos e as pistas que podem nos levar à verdade sobre a Tartária. Vamos mergulhar nas sombras da história e tentar encontrar respostas para as perguntas que nos fazem. Mas esteja preparado para o que está por vir. A Tartária é um mistério que pode mudar tudo o que pensamos saber sobre a humanidade. E quem sabe? Talvez ela nos mostre que a verdade é sempre mais sombria do que imaginamos. Vamos começar a descobrir. Título: A Civilização Tartária, desvendando os mistérios do passado. Introdutor. Narrador: bem-vindos ao nosso documentário sobre a civilização Tartária. Embora seja um tema fascinante, muita gente ainda não sabe muito sobre essa cultura avançada que foi esquecida pelo tempo. No entanto, com a ajuda de testemunhas e provas, vamos desvendar os mistérios do passado e entender melhor quem foram esses habitantes misteriosos. Seção 1: A origem da civilização Tartária. Narrador: a civilização Tartária surgiu no século XI, na região do Cáucaso, que abrange atualmente a Rússia, o Azerbaijão e a Geórgia. Essa região era um importante centro de comércio e cultura, e foi aqui que se desenvolveu a civilização Tartária. Narrador: a liderança da civilização Tartária foi exercida por sultões, que eram considerados divindades humanas. Eles governavam usando um sistema de justiça baseado na lei, e eram conhecidos por sua sabedoria e compaixão. Seção 2: A arquitetura Tartária. Narrador: a arquitetura tartária é um dos aspectos mais fascinantes da cultura desse povo. Eles construíram cidades majestosas, com monumentos e ruínas que ainda hoje são admirados por sua beleza e complexidade. Narrador: os tartários eram mestres em arquitetura, e desenvolveram um estilo único que combinava elementos islâmicos, cristãos e budistas. Sua arte era caracterizada por motivos geométricos e florais. Seção 3: A economia tartária. Narrador: a economia tartária foi uma das mais desenvolvidas da época. Eles eram mestres em comércio e navegação, e sua rede de rotas comerciais abrangia desde o Cáucaso até o Oriente Médio. Narrador: os tartários eram conhecidos por sua habilidade em produzir roupas, tecidos e metais preciosos. Sua moeda era a sátis, que era equivalente ao ouro. Seção 4: A religião tartária. Narrador: a religião tartária foi uma mistura de elementos islâmicos, cristãos e budistas. Eles acreditavam em uma deusa chamada Naida, que era considerada a rainha do céu. Testemunha: eu cresci na civilização tartária e posso dizer que sua religião era muito mais complexa do que muitas pessoas pensam. Eles acreditavam em uma hierarquia espiritual, com a Naida no topo. Seção 5: A declínio da civilização tartária. Narrador: a civilização tartária começou a declinar no século XIII, devido à pressão dos mongóis. Eles invadiram a região em 1237 e derrotaram os tartários. Narrador: os mongóis eram uma força militar poderosa que conquistou vastos territórios do Oriente Médio. Eles destruíram cidades tartárias e levaram muita gente para a escravatura. Seção 6: Testemunhas e provas. Testemunha: eu fui testemunha do declínio da civilização tartária. Fui levada como escrava pelos mongóis e tive que viver em uma cidade de escravos.
Narrador. Hoje em dia, existem muitas provas que comprovam a existência da civilização tartária. Arqueologia, arte e escrita são apenas alguns dos exemplos. Conclusão. Narrador. A civilização tartária foi uma cultura avançada que floresceu no século XI. Embora tenha sido esquecida pelo tempo, sua herança continua a ser admirada por sua beleza e complexidade. Narrador. Se você está gostando desta jornada ao desconhecido, inscreva-se. Porque o que vem agora vai mudar sua forma de ver a história. Etiquetas. Asterisco Sim 1. A origem da civilização tartária. Asterisco Sim 2. A arquitetura tartária. Asterisco Sim 3. A economia tartária. Asterisco Sim 4. A religião tartária. Asterisco Sim 5. O declínio da civilização tartária. Asterisco Sim 6. Testemunhas e provas. Asterisco Sim 7. Conclusão. Conclusão extensa. E agora, após mergulhar nos mistérios da Tartária, temos alcançado a sua base de operações, onde sábios da época deixaram para trás um legado que nos continua a inspirar e a questionar. Nossa jornada pela Tartária foi uma viagem no tempo, que nos levou a explorar as ruínas de cidades que foram esquecidas pelo mundo moderno. Mas, ao longo do caminho, descobrimos que a verdadeira riqueza não estava nas ruínas, mas sim na sua capacidade de nos mostrar como vivíamos. A Tartária foi uma civilização que valorizava a vida cotidiana, a arte e a beleza simples. Elas nos mostraram que não precisamos de muitas coisas para ser felizes, apenas com as coisas que nos cercam. Mas, ao mesmo tempo, a Tartária também nos mostrou a importância da inovação e da criatividade. Elas nos ensinaram a encontrar soluções para os problemas, usando apenas as ferramentas à mão. E agora, ao final dessa jornada, temos a pergunta: como podemos aplicar as lições da Tartária à nossa vida moderna? Como podemos encontrar a felicidade e a satisfação em um mundo que parece cada vez mais complexo? A resposta é simples: devemos voltar para as nossas raízes. Devemos nos conectar com a natureza e com as pessoas ao nosso redor. Devemos encontrar a beleza na simplicidade e não nos deixarmos levar pela complexidade. E assim, ao final dessa jornada, temos uma mensagem para você: não percam de vista as lições da Tartária. Lembre-se de que a felicidade e a satisfação estão dentro de você, e que você tem o poder de criar sua própria realidade. Na escuridão, há uma luz que nos guia. E assim, terminamos esta jornada pela Tartária. Uma civilização que nos inspirou e nos ensinou a encontrar a beleza na simplicidade. Mas, acima de tudo, nos mostrou que a verdadeira riqueza está dentro de nós mesmos. A Tartária nos deixou um legado que continuará a inspirar e a guiar os seres humanos por séculos. E é isso que mais queremos dizer: a esperança de que uma nova geração de líderes, pensadores e artistas possa aprender com as lições desse passado para criar um futuro melhor. A história da Tartária é apenas um capítulo em uma grande obra de arte que continua a ser escrita. E é essa alegria e inspiração que nos acompanha até o final desta jornada. A Tartária nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas sim na conexão com os outros e com o mundo ao nosso redor. E assim, nos vamos despedir de vocês, esperando que a mensagem da Tartária tenha sido ouvida e lembrada. E assim, a aventura continua.